que nós estamos vivendo tempos proféticos na igreja. E aquilo que a beata Helena Guerra, lá no finalzinho do século XIX, sonhou, é uma profecia para o nosso tempo. Sabe por quê? A beata Helena Guerra, ela viu a promessa, ela recebeu de Deus a promessa, mas ela não viu o cumprimento da promessa, que nós somos chamados a ver. Fala para a pessoa do seu lado: nós somos geração da promessa. Fala para a pessoa do outro lado: você é geração da promessa. E nós veremos acontecer a profecia de Deus na nossa geração. Quem aqui acredita nisso, levanta a mão. Gente, presta atenção numa coisa. Eu não fiquei 8 anos dentro de um seminário para vir aqui falar qualquer coisa para vocês. E aquilo que eu estou falando aqui, que nós somos a geração do cumprimento da promessa, que nós somos uma geração escolhida, eu quero provar para vocês com fatos e com a unção do Espírito Santo, amém? Quem aqui conhece a história da beata Helena Guerra, levanta a mão. Ela viveu no século XIX, nasceu no ano de 1835 na Itália. Ela foi uma religiosa, fundadora das Oblatas do Espírito Santo. E sabe o que começou a acontecer com a beata Helena Guerra? Ela começou a receber mensagens de Jesus. E aí sabe o que Jesus começou a falar para ela? Jesus falou para Helena Guerra assim: a minha igreja ainda não conhece suficientemente o Espírito Santo. Guarda no coração essas palavras de Jesus. Eu digo e você repete: a minha igreja ainda não conhece suficientemente o meu Espírito Santo. Volto a dizer, qual século que Helena Guerra vivia? Século XIX. No século XIX não tinha renovação carismática ainda. No século XIX, Padre Ivan, ainda não tinha canção nova. No século XIX ainda não tinha o Jorjão pulando no palco. E os teólogos da época chamavam o Espírito Santo, sabe como? O grande desconhecido. Repete comigo essa palavra. Porque muita gente até falava do Espírito Santo, muita gente até cantava músicas falando do Espírito Santo, mas poucos haviam tido com o Espírito Santo uma verdadeira experiência. Repete comigo essa palavra. Olha para a pessoa do seu lado. Vê se está com cara bonita ou se está com cara feia. Pergunta para a pessoa do lado assim: quem é o Espírito Santo para você? Conhecido ou desconhecido? Pergunta para a pessoa do outro lado: conhecido ou desconhecido? Pode responder para ela. Gente, presta atenção numa coisa. Conhecer na Bíblia não significa ouvir falar. Conhecer na Bíblia significa fazer a experiência. Repete junto comigo: fazer a experiência. E aí sabe o que Jesus falou para Helena Guerra? Para ela escrever uma carta para o Papa, pedindo que o Papa falasse mais sobre o Espírito Santo para a igreja de sua época. Naquela época não tinha Papa Francisco ainda. Naquela época ainda não tinha o Papa João Paulo II. Sabe como que era o nome do Papa da época? Quem sabe? Leão XIII. Repete comigo esse nome. Mas aí, quando a beata Helena Guerra ouviu Jesus falar com ela e pedir que ela escrevesse uma carta para o Papa, ela pensou assim: ah,
haha, eu não vou escrever carta nenhuma, porque o Papa vai me chamar de doida. E deixou quieto. Só que Helena Guerra não contava com o fato de que também uma cozinheira do convento dela também recebia mensagens de Jesus. Aí um belo dia, a beata Helena Guerra estava caminhando na cozinha, dançando na cozinha, né, Jorjão? Bem feliz, não sabia o que ela ia escutar. Daqui a pouco chega a cozinheira e fala para ela: hein, Jesus mandou a senhora escrever a carta mesmo, hein? Dá uma salva de palmas para a coragem dessa cozinheira. Aí sabe o que a beata Helena Guerra fez? Escreveu a carta, trocou muitas cartas com o Papa Leão XIII. Ela escreveu a carta de uma forma despretensiosa, sem saber aquilo que ia acontecer. E por causa das cartas que o Papa Leão XIII trocou com Helena Guerra, ele escreveu 2 documentos para a igreja sobre o Espírito Santo, o que na época já foi uma verdadeira revolução espiritual. E por causa disso, o Papa Leão XIII consagrou o século XX ao Espírito Santo. Sabe por que existe renovação carismática hoje? Porque um dia o Papa Leão XIII consagrou o século XX ao Espírito Santo. Quem é que faz parte de uma comunidade? Levanta a mão. Sabe por que a sua comunidade existe hoje? Porque um dia o Papa Leão XIII consagrou o século XX ao Espírito Santo. E aí no último dia do século XIX, o Papa Leão XIII chamou no Vaticano os cardeais. E exatamente no último dia do século, qual que foi o último dia do século XIX? Repete comigo: 31 de dezembro de 1900. Era 11 horas da noite e o Papa no Vaticano entrou em oração com os cardeais para consagrar o século XX ao Espírito Santo. Que horas que era? 11 horas da noite. Guarda esse horário no seu coração. Daqui a pouquinho eu volto nisso. Ao mesmo tempo que o Papa Leão XIII, lá no Vaticano, pedia o Espírito Santo sobre a igreja, começou a acontecer no mesmo horário um fato extraordinário nos Estados Unidos. Mas antes de eu entrar nessa história, eu quero abrir aqui um parênteses, porque nós vamos falar agora de um fato que aconteceu em uma igreja evangélica que também está presente aqui no Brasil, que é a Igreja Metodista. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você acha que um evangélico, um irmãozinho protestante, pode se salvar? Sim ou não? Quem que acha que um evangélico pode se salvar? Levanta a mão. Quem que acha que um evangélico não pode se salvar? Levanta a mão. Quem que pede ajuda para os universitários? Gente, eu vou explicar para vocês, mas primeiro eu peço autorização para dar um susto em vocês. Posso assustar vocês? Bu! Posso assustar? Então eu vou assustar, mas calma, que eu prometo que eu vou acalmar o coração de vocês, amém? Vamos lá, preparem-se para o susto. Atenção, o que será que o padre vai falar? Prepare. Susto, 2 pontos. No céu, todo mundo é católico. Mas era para assustar, vocês não assustaram. Mas talvez alguém aqui assustou e pensou assim: padre, pelo amor de Deus, o que o senhor está dizendo? E minha tia que é evangélica, o que vai acontecer com ela? Calma que eu explico para você. Lá no céu todo mundo é católico, sabe por quê? Porque quem está no céu, todo mundo adora Jesus na Eucaristia, ama Nossa Senhora e ama o Papa.
Só que tem gente que só descobre que é católico na hora que chega no céu. Está me entendendo? Então pensa uma coisa. Um irmãozinho evangélico, atenção, eu não estou falando aqui de evangélico sem vergonha, eu estou falando aqui de evangélico que busca Deus de todo o coração, amém? Pensa numa situação, um irmãozinho evangélico que busca Deus de todo o coração, busca a verdade, e não teve ninguém que anunciou a verdade para ele de uma forma sólida. Esse irmãozinho pode chegar ao céu. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, no número 846. Mas sabe de uma coisa? Esse evangélico que chegar no céu, não por ser evangélico, mas apesar de ser evangélico, nas portas do céu ele vai ser recebido por Nossa Senhora, e lá no céu ele vai ser católico junto com a gente. Quem está me entendendo, levanta a mão. Então eu digo para você uma coisa. Ao mesmo tempo que o Papa Leão XIII, lá no Vaticano, consagrava o século XX ao Espírito Santo, o pastor evangélico de uma igreja metodista, em outubro de 1900, chamou 40 pessoas para passarem 5 meses em uma casa, buscando a verdade, buscando a palavra e procurando compreender na palavra como que se faz para ser cheio do Espírito Santo. Gente, minha opinião, eu acho que esses irmãos evangélicos buscavam a verdade de todo o coração. Primeiro porque os Estados Unidos é um país protestante, então talvez eles nunca tenham tido oportunidade de conhecerem a fé católica. Segundo, porque você imagina 40 pessoas se disporem a ficar 5 meses deixando família, deixando o trabalho, para ficar 5 meses fechado numa casa lendo a Bíblia. Tem que buscar verdade para isso acontecer, sim ou não? Muito bem, eles estavam lá. E aí, na hora que era exatamente 19 horas do dia 31 de dezembro de 1900, que horas que eu falei? 7 horas da noite, começou a acontecer dentro daquele lugar um verdadeiro avivamento espiritual no Espírito Santo, dentro daquela casa, diante daqueles cristãos metodistas que ali estavam. E esse avivamento espiritual começou a se espalhar no mundo inteiro. Que hora começou o avivamento? 19 horas, de que dia? 31 de dezembro de 1900. Qual o horário que eu disse que o Papa Leão XIII entrou em oração no Vaticano? 11 horas da noite. Existe uma coisa que se chama fuso horário. Repete comigo essa palavra. Ao mesmo tempo que nos Estados Unidos, no estado de Kansas, era 19 horas, lá no Vaticano era 4 horas da manhã. Ao mesmo tempo que o Papa Leão XIII terminava no Vaticano com os cardeais de consagrar o século XX ao Espírito Santo, o Espírito Santo visitava uma igreja metodista dos Estados Unidos e começava a realizar ali um novo Pentecostes. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. É a promessa de Jesus para Pedro. Jesus prometeu que derramaria a graça, mas Jesus não disse onde que a graça cairia. E aí começou a acontecer um avivamento naquele lugar. Eu estou falando aqui do fato histórico. Você faz a interpretação teológica que você quiser, mas eu quero recordar você de uma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro estava pregando e na casa de Cornélio as pessoas que ainda não haviam sido batizadas começaram a falar em línguas.
Gente, se o Espírito Santo pode ser derramado sobre gente que ainda não é batizada, o Espírito Santo também pode ser derramado sobre gente que ainda não é católica, mas que lá no céu vai ser católico, porque o Espírito Santo pode agir além dos limites visíveis da igreja, desde que isso seja para o bem da própria igreja. E aí aquele avivamento que começou a acontecer ali, foi se multiplicando, da igreja presbiteriana para a igreja pentecostal, para a igreja congregação cristã, para a igreja batista, para a Assembleia de Deus, para tantas outras denominações protestantes, e também foi acontecendo o mesmo avivamento dentro da igreja católica, a partir do ano de 1967, na Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos. Aí chega o irmão e fala assim: mas padre, o senhor está dizendo que esse avivamento começou no meio protestante? Não, esse avivamento começou com duas pessoas, Beata Helena Guerra e Leão XIII. Então o novo avivamento dos cristãos começou na igreja católica. E hoje nós esperamos uma nova onda desse avivamento, que venha mudar a face da terra e que venha mudar os nossos corações. Os nossos irmãos evangélicos, eles falam a respeito de 3 ondas de avivamento. E eu quero dizer para você uma coisa aqui: muitas coisas os nossos irmãos evangélicos já compreenderam, mas algumas coisas eles ainda não compreenderam. Então veja só, os nossos irmãos evangélicos falam a respeito de 3 ondas de avivamento, fundamentadas num versículo bíblico que está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, quando São Paulo diz assim: eu digo e você repete, Deus age sobre todos, por todos e em todos. Fala para a pessoa do lado: é Deus sobre você, por você e em você. Toca no seu coração e diga: Deus sobre mim, Deus por mim e Deus em mim. Então os irmãos evangélicos falam assim: a primeira onda do avivamento, que começou no ano de 1900, ela foi uma atuação extraordinária de Deus sobre nós. Ou seja, Deus sobre, Deus que está acima, Deus que é adorado, o reconhecimento e a consciência da adoração que nós devemos a Deus. Essa, no entender deles, foi a primeira onda do avivamento. Qual que foi a segunda onda? Se a primeira onda foi Deus sobre todos, a segunda onda foi Deus por todos. Isso não é nada diferente daquilo que o próprio São Paulo fala na carta aos Romanos: se Deus é por nós, complete a frase, quem será contra nós? Levanta suas 2 mãos e diga assim: se Deus é por mim, se Deus é pela minha família, se Deus é pelo meu ministério, se Deus é pela minha comunidade, quem será contra nós? Dá uma salva de palmas para a presença de Deus. É por isso que essa segunda onda do avivamento é Deus por nós, ou seja, Deus que age a nosso favor, Deus que derrama o Espírito Santo, Deus que concede os dons, Deus que concede os carismas, Deus que concede os frutos do Espírito. E por isso essa segunda onda do avivamento é focada na experiência carismática. Isso aconteceu por volta de 1950 em diante. Essa foi a segunda onda do avivamento, dizem eles. Então a primeira onda é Deus sobre nós, a segunda onda é Deus por nós. Mas os nossos irmãos evangélicos falam ainda de uma terceira onda.
E aí existe uma controvérsia dentro do próprio meio evangélico, porque para alguns evangélicos a terceira onda seria a teologia da prosperidade, que não é nada mais do que uma falsificação do evangelho, porque Jesus não morreu para nos dar dinheiro, Jesus morreu para nos dar salvação. Por isso que a teologia da prosperidade é uma distorção do evangelho. Então existe essa divergência. Enquanto alguns evangélicos falam que a teologia da prosperidade é a terceira onda, outros acusam essa falsificação e dizem assim: a terceira onda ainda não veio, a terceira onda está para vir. E se a primeira onda é Deus sobre todos, a segunda onda é Deus por todos, a terceira onda será Deus em todos. Repete comigo essa palavra. Então sabe qual que vai ser a ação extraordinária dessa terceira onda? Dizem eles, será a plenitude da presença de Deus em nós, na qual o Espírito Santo vai gerar nos corações dos cristãos uma imagem, uma reprodução da imagem do próprio Cristo em nós, de uma forma que não é simplesmente a presença ontológica do Cristo em nós, que nós já temos pelo nosso batismo sacramental, mas que será uma verdadeira transformação de cada um de nós na imagem do Cristo. Meus irmãos, o que esses irmãos evangélicos estão falando? Eles estão dizendo que a terceira onda do avivamento será uma grande onda de santidade sobre a igreja, que ainda não veio, mas que precisa vir. Eu disse para vocês uma coisa: algumas coisas os evangélicos já entenderam, amém? Mas algumas coisas eles ainda não entenderam. E sabe o que eles não entenderam ainda nessa história toda? É que não existe nascimento sem maternidade. O que eles não entenderam ainda é que uma vida espiritual, para ser gerada, ela também precisa de uma mãe. Quem está entendendo onde eu quero chegar, levanta a mão. Evangelho de João capítulo 3. Um homem chamado Nicodemos chega para Jesus e pergunta assim: Mestre, para eu passar por esse novo nascimento, eu preciso entrar de novo no ventre da minha mãe? Eu fico pensando como que Nicodemos era. Talvez ele fosse grande e gordo. Será que ele ia caber no ventre da mãe dele? Quem aqui é mãe, levanta a mão. Qual que é o tamanho de uma criança recém-nascida? Faça para mim aí, para eu ver. Cabe no ventre da mãe ou não cabe? Cabe. Agora, qual o tamanho que você tem hoje? Faça para mim para ver. Cabe no ventre da mãe ou não cabe? Não cabe. Mestre, para eu nascer de novo, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe. O que Jesus responde para ele? Jesus não diz que sim e também não diz que não. Jesus simplesmente não responde. Jorjão, existe um mistério nesse silêncio de Jesus. Padre Ivan, existe um mistério acontecendo aí. Jesus não responde por um motivo muito simples: porque não existe nascimento sem mãe, não existe geração sem um útero que gere. É por isso que a parte que os nossos irmãos evangélicos ainda não entenderam foi o silêncio de Jesus diante de Nicodemos. Porque sim, a terceira onda do avivamento vai acontecer. Sim, a igreja vai entrar em um período de santidade que nunca aconteceu na história. Mas esse novo avivamento, esse novo nascimento vai acontecer com a igreja e vai acontecer conosco quando nós entrarmos dentro do útero espiritual da Virgem Maria. E aí nós formos gerados em Cristo para uma santidade que nunca aconteceu na história da igreja, mas que vai acontecer pela geração espiritual de Nossa Senhora. Quem é que já leu o Tratado da Verdadeira Devoção? Levanta a mão. E aí São Luís Maria Grimond de Montfort nos diz: a Virgem Maria, ela gera todo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem uma cabeça e tem membros. Quem que é a cabeça do corpo de Cristo?
O próprio Jesus. Quem que são os membros do corpo de Cristo? Levanta a mão e fala: eu sou membro de Cristo. E se eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou filho da Virgem Maria. Porque a mãe, ela não gera somente a cabeça, ela gera todo o corpo. E dá uma salva de palmas para Nossa Senhora. E São Luís Maria Grimond de Montfort, ele vai mais longe no tratado. Ele diz assim: quando virá este tempo feliz em que as almas irão respirar a presença de Maria. E aí São Luís fala: quando chegar o tempo de Maria, chegará o tempo em que o Espírito Santo irá realizar os maiores prodígios da história da humanidade. Gente, essa terceira onda de avivamento que nossos irmãos evangélicos falam, é a mesma coisa que a Beata Helena Guerra falou, é a mesma coisa que São Luís Maria Grimond de Montfort falou, é a mesma coisa que Nossa Senhora falou em Fátima, quando ela disse: por fim o meu coração imaculado triunfará. E como Nossa Senhora explicou para o Padre Gobi, o triunfo do coração imaculado de Maria será um novo Pentecostes, será uma nova onda de santidade na igreja, e será a unidade dos cristãos sendo restaurada, como era lá no começo da igreja. Os protestantes estão certos quando falam de avivamento, mas eles precisam entender que não existe avivamento sem Maria, porque ela é esposa do Espírito Santo. Fala para a pessoa do seu lado: não existe esposo sem esposa. Fala para a pessoa do seu outro lado: não existe esposo sem esposa. Pergunta para a pessoa do lado assim: quer se encher do Espírito Santo? Então se enche da Virgem Maria e seja cheio do novo Pentecostes. Dá uma salva de palmas para essa terceira onda do avivamento, que vai acontecer, mas vai acontecer por Maria. Isso quer dizer o seguinte: a primeira onda do avivamento, que aconteceu lá no ano de 1900 e diante, aconteceu como? Aconteceu de fora para dentro da igreja. Ou seja, começou nas periferias da igreja, começou no meio protestante e foi tomando conta de toda a igreja. Repete comigo assim: a primeira onda é de fora para dentro, a última onda é o contrário. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Porque o sinal de unidade da igreja é a Virgem Maria. A última onda de avivamento não irá acontecer de fora para dentro, irá acontecer de dentro para fora. Ou seja, irá começar no núcleo de santidade mais profundo que existe na igreja, que é a Virgem Maria, e irá se multiplicar para toda a igreja e ser motivo de unidade, de santidade e de esplendor da igreja, tal como o mundo nunca conheceu. Então eu quero aqui desvelar um mistério, e eu sei o que eu estou falando, porque faz mais de 25 anos que eu estudo a respeito desse assunto. O triunfo do coração imaculado da Virgem Maria, que ela predisse em Fátima. Eu digo isso, renovação carismática, eu digo isso, novas comunidades. O triunfo do coração imaculado de Maria, que ela predisse em Fátima, é o novo Pentecostes acontecendo na face da terra. E aqui eu vou me arriscar, eu vou correr o risco e dizer: é para a nossa geração. Beata Helena Guerra, ela viu a promessa, mas ela não viu o cumprimento. Nós não somos mais do tempo da promessa, a promessa já passou. Nós não somos mais do tempo da profecia, a profecia já passou. Nós somos do tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria, um novo avivamento que vai preparar o mundo e a igreja para a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Nossa Senhora apareceu em Medjugorje e ela revelou para os videntes 10 segredos. A Miriana, uma das videntes, conhece todas as datas e ela disse que é para a nossa geração. Fala para a pessoa do seu lado: acabou a promessa, é tempo do cumprimento.
Fala para a pessoa do lado: nós somos a geração escolhida, a geração da terceira onda, a geração mariana, a geração da santidade. Agora olha para a pessoa com uma cara de vergonha e fala assim: só está faltando a santidade nessa tua cara. Vamos clamar a santidade então, sim ou não? Vai ficando de pé. E nós vamos juntos agora cantar em tom menor e clamar essa onda de santidade, essa terceira onda do avivamento sobre a igreja que virá pelas mãos imaculadas da Santíssima Virgem Maria. Levanta seus braços e diz comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, envia o teu Espírito Santo, envia teu Espírito Santo, envia sobre nós a terceira onda onda do teu avivamento. É Cuiabá que está clamando, é Cuiabá que está clamando, é a terra da promessa que está clamando, é a beira da promessa que está clamando, é a terra de Maria que está clamando, é a terra de Maria que está clamando. Aviva, Senhor, a tua igreja, aviva, Senhor, a tua igreja, derrama, Senhor, o Pentecoste sobre a tua igreja, E vamos cantar: Espírito, Espírito. Erga seus braços e pede: vem Espírito Santo, vem terceira onda, nós estamos aqui, queremos receber. Clama, Espírito, de todo o seu coração. Espírito Santo de Deus, Espírito, clama com força. Espírito Santo de Deus. Só as mulheres, eu quero ouvir as mulheres. Espírito, Espírito Santo de Deus. os homens. Espírito Santo, Espírito Santo de toda a igreja de braços erguidos. Espírito, Espírito Santo de Deus. mais uma vez, clamando, não cansa. Espírito Santo de Deus. Vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. Meu pensar, O meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. nossa glória. Espírito Santo é a água da vida e nós seremos aspergidos agora com essa água. Mas eu peço que enquanto isso, erga seus braços ao céu e comece a orar e vai clamando e vai pedindo pela intercessão da Virgem Maria, o Espírito Santo. Levante seus braços. Todo nascimento tem uma mãe, o padre dizia isso.
Todo nascimento tem que ter uma mãe. Levante seus braços. Vai cantando. Quando o padre falava, eu sou muito pentecostal, padre. Você sabe que o pentecostal ele tem que ter uma revelação, né, para fazer alguma coisa. E eu queria me consagrar a Nossa Senhora. Passei 3 anos para me consagrar, porque quando chegou no versículo 25 dizia assim: todos os dons passam por Maria. E eu falei: e os protestantes? E eu chegava em uma pessoa e perguntava: e os protestantes? Ninguém me respondia. Aí eu entrei em jejum. Falei: não pode. Todos os dons passar por ela. E os meus irmãos protestantes, eles vão dizer o quê? E um dia orando, de joelhos, chorando e pedindo a Nossa Senhora o que eu queria me consagrar, mas eu não queria fazer isso por uma mentira. Jesus disse a mim: filho, escuta, eu sou Deus. Eu passei por dentro dela, então o resto passa. Aplaude, 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 aplaude. Eu passei por dentro de Maria, o resto passa, João. Levante seus braços. Você quer os dons? Pede a ela. Pede a ela que passe por dentro dela, para que venham sobre nós os dons carismáticos.